aí, pessoal, como estão, meus estudantes espirituais? Bem-vindos a mais um vídeo da Mary Sweet com o propósito de reconexão com a nossa paz interior e a nossa alma. Afinal, paz de espírito é saúde mental. Já diria ninguém mais, ninguém menos que o próprio Jesus Cristo no livro Um Curso em Milagres. Eu amei essa definição. Quando a gente tem paz, a gente tem saúde. Nesse vídeo, queria conversar um pouquinho com vocês sobre as nossas emoções. Muita gente, nesse momento de pandemia, está experimentando ansiedade ou uma leve depressão, né? E aí, às vezes eu escuto, como eu trabalhei muitos anos com isso, às vezes eu escuto algumas pessoas, falando pra mim, ai, Mari, eu tô achando que eu tô entrando em depressão, ou fulano fala, ai, eu acho que fulano tá ficando em depressão porque a pandemia tá muito difícil, tá acordando com falta de ar, com angústia, ai, meu Deus, e vejo as pessoas com medo dos transtornos mentais. Será que a gente precisa ter medo da depressão e da ansiedade? E da angústia? Será que é essa exatamente a reação que a gente precisa ter? Não vamos nem chamar de doença, tá? Vamos chamar de sinais. Vamos entender a depressão, a ansiedade e a angústia como sinais do nosso corpo. O que eles querem dizer? Quando você acorda de manhã e o seu coração já tá preso, já tá ansioso, já tá agitado, a mente já tá com 1000 pensamentos, ou quando você se vê em um pensamento muito negativo, muito deprimente, de muita vitimização, de não tem saída, a vida é horrível. Como que a gente reage a esses pensamentos? Será que a gente realmente tem que ter medo e procurar um médico porque, eu tô ficando em depressão? Como vocês sabem, eu trabalhei muitos anos, desde 2013, eu tenho trabalhado com os transtornos mentais. Sou jornalista, escritora, mas trabalhei ao lado de muitos médicos, terapeutas, psicólogos, neurocientistas, enfim, e acabei tendo uma boa compreensão a respeito desses assuntos. E hoje a minha visão é muito diferente, Hoje, quando eu escuto alguém falar que tá com medo de ter depressão, ou tá se sentindo que tá ficando depressivo ou ansioso, a minha visão já muda totalmente diante desse relato, Ao invés de eu ter medo, eu percebo que as pessoas têm muito medo dessas doenças, ou, o meu pai sempre fala, ai, maldita depressão, maldita síndrome do pânico, E assim, de fato, é horrível, É horrível quem já teve essa sensação, ninguém gosta de sentir angústia, é de fato uma coisa ruim. Mas é muito importante que a gente entenda que a gente se desconectou do nosso centro inato de saúde. Então, para uma compreensão holística da saúde, que hoje a Organização Mundial da Saúde tem essa percepção integral da saúde, a saúde ela precisa ser vista como um bem-estar integral, tá? E quando a gente pensa nisso, a gente entende que a gente tem um potencial inato de saúde. Então, naturalmente, nós somos saudáveis. Só que no decorrer da nossa vida, a gente toma atitudes, a gente está inserido em contextos e escolhe caminhos de vida que nos desalinham desse centro inato de saúde. É aí que aparece a depressão e a ansiedade e a angústia e todos esses sintomas ruins. Por que eu falo que eles são sinais? E eu tô aqui querendo propor uma nova maneira de você enxergar esses sinais do seu corpo se de repente eles estão aparecendo para você nesse momento. Se você está acompanhando o canal, você viu que eu trago os ensinamentos espirituais. Um deles, dos meus favoritos, é de Jesus Cristo através do livro Um Curso em Milagres, A Course in Miracles. E a grande base do ensinamento, da sabedoria de Jesus é sobre a nossa mudança de percepção. Então, como que a gente pode mudar a nossa percepção sobre a realidade? Então, como podemos perceber a depressão e a ansiedade, a angústia, como elas realmente são, o que elas realmente estão querendo nos dizer? Quando você se deparar com alguma situação assim, algum momento que você esteja passando por essas situações, reflita assim. Traz um minutinho para você conversar com você mesmo. Imagina que dentro de você tem um guia interno, tá? O seu guia interno, ele habita dentro de você. Chama o seu guia para conversar com você um pouquinho, tá? Então, a Marianinha, Eu sou a Mariana, então o meu guia interno vamos chamar de Marianinha. Vamos chamar a Marianinha para conversar um pouco. E aí você começa a conversar com você, sabe? Dá uma avaliada no seu estado. Mário, o que você tá sentindo? Por que você tá com tanto medo? Por que você tá com esse pensamento?
Vamos refletir um pouquinho sobre isso? O que você está querendo que eu faça? O que você deseja que eu olhe para você? Que ação você deseja que eu tome? Sabe? Ao invés de você olhar com medo e às vezes até você oprimir essa sensação e de repente sair se distraindo, ai, deixa eu ligar a TV, ai, deixa eu pedir um cheeseburger, deixa eu começar a ver a minha série na Netflix, deixa eu jogar videogame para eu esconder isso que eu tô sentindo. Então, ao invés de você tomar essas atitudes de ficar com medo ou ignorar o que você tá sentindo, começa a conversar com você e falar: por que eu tô sentindo essa angústia? Mário, o que você tá querendo dizer pra mim que de repente eu não tô te ouvindo? Né? Porque lembra que quando eu falo que a porta dos céus está aberta, Deus conversa o tempo todo com a gente, mas será que a gente está conseguindo ouvir? Né? Aquela coisa, todos são chamados para a porta dos céus, todos são chamados para os céus, mas nem todos querem ouvir esse chamado. E isso se dá porque a gente não escuta a nossa intuição, o nosso guia interno, que é a nossa sabedoria natural, da natureza, the wisdom of the nature, né? Então a sabedoria da natureza que habita dentro da gente. A gente não está sabendo ouvir essa sabedoria. E aí a gente fica com medo ou a gente tenta ocultar essas coisas, o que gera ainda mais angústia. Quando você não legitima o que você está sentindo e você esconde, você tem mais medo ainda de olhar para o que está dentro de você, você gera ainda mais angústia e mais peso. Você já reparou? Já aconteceu isso com você? Você fala assim, ai, não quero olhar para essa coisa ruim, ai meu Deus, não quero nem pensar no que é isso aqui. Você vai se distrair e pensar em outra coisa, você não consegue, porque aquilo é muito pesado, é muito forte, e aí você não está legitimando. Quando você sente um peso diante de uma situação, é porque você não está agindo dentro do amor, vamos dizer. Você não está agindo dentro da percepção amorosa que o universo, que Deus deseja para você. Porque tudo são sinais, né? Então aí a gente pode parar e pensar um pouquinho, será que a gente se sentir depressivo e ansioso e angustiado diante dessa sociedade hoje, de tantos problemas e até mesmo diante dessa pandemia, de tantas incertezas, será que é mesmo errado a gente sentir essas coisas? Hoje eu questiono até mesmo isso, assim, né? Muitas pessoas que passam pelos problemas emocionais, passam pelos transtornos mentais, às vezes a gente se sente fraco e bobo, impotente às vezes, né? A sociedade fala muito isso pra gente, que fraqueza, precisa ser forte, precisa encarar, precisa trabalhar, precisa fazer as coisas, precisa. É muito julgamento diante das coisas, né? E na verdade a gente, hoje eu entendo que quando alguém passa por um processo de depressão, de ansiedade, de angústia, diante de tudo que a gente tá vivendo, na verdade, eu penso até como um sinal de saúde, sinceramente. Porque você não se sentir incomodado com a sociedade tão horrível que a gente vive hoje, de tanta insensibilidade, de tanta violência, de tanto julgamento, de tanto manipulação das coisas, você não se sentir oprimido diante dessas coisas é até um sinal de alerta, né? Será que você não está muito insensível diante dessas coisas, né? Porque você está bem adaptada a uma sociedade doente não é um sinal de saúde. Isso está indo para algum lugar dentro de você. Tanta falta de legitimação, tanta falta de sensibilidade diante do mundo, diante das coisas que a gente está vivendo. Então, assim, se você está experimentando algum tipo de ansiedade, depressão, angústia diante desse cenário, ou diante da sociedade que a gente está vivendo hoje, você não está errado. Tá? Você não tá errado, a gente tem muitos motivos para estar deprimidos, ansiosos e angustiados diante do momento hoje, né? A gente não é um robô, a gente não é uma máquina. Essas emoções, elas falam o tempo todo com a gente, tentando nos mostrar, Mariana, será que você realmente está fazendo o que você deveria estar fazendo? Será que você está deixando de fazer alguma coisa, deixando de ser você diante da sua família, diante do trabalho, legitimando os seus sonhos, o que você realmente queria fazer? Porque muitas das vezes que a gente se sente ansioso e depressivo é porque a gente não está sendo quem a gente é de verdade, a gente não está legitimando a nossa essência no mundo, né? Então, às vezes você tem uma puta capacidade de acolher
de dar carinho, de se preocupar com outras pessoas da sua família e você não está fazendo esse papel, você está se escondendo diante da sua responsabilidade, né? Ou diante da sua comunidade, você tem capacidade de ajudar o próximo, de fazer alguma coisa por alguém, às vezes dentro da sua própria família, no trabalho, algum amigo que está passando por uma situação difícil e aí você não está fazendo nada a respeito disso, né? Então, no fundo, quando vem algum sintoma ruim, né? Pare para pensar nele como um sinal para você, que ele está querendo conversar com você, a sua intuição, a sua sabedoria interna está querendo te dizer alguma coisa, tá? Então, tem um livro que eu estou escrevendo que é O Cavaleiro e as Almas Perdidas. E nele é muito legal porque a sabedoria interna do cavaleiro, ela é representada pelo cavalo dele, que é o Saúde, né? Olha como é. E quando a gente está em conexão com o saúde que existe dentro da gente, com o nosso guia interno, a gente ouve ele, ele é nosso melhor amigo e ele tá conversando com a gente. E como ele tem uma intuição, né, esse guia interno, que é o nosso self, ele enxerga maior, ele tem a visão de Deus dentro da gente, ele tem essa sabedoria. E às vezes a gente nesse mundo tão cheio de estímulos e a gente tão mecânico, né? Às vezes a gente encena as nossas vidas, os nossos dias, todo dia é igual, independente, a gente tá sempre seguindo um roteirinho, sem ouvir os nossos sinais da intuição, sem sentir o dia, o que ele tá mandando pra gente de mensagem, né? Sem sentir as pessoas ao nosso redor, o que tá invocando de ação dentro da gente, a gente só tá ali, mecanicamente cumprindo certas funções em um roteirinho mental, sabe? Então a gente vive uma vida desumana, muitas vezes. Então é natural que apareça uma hora depressão, ansiedade, angústia, porque você está seguindo uma estrada que você não deveria. É esse o conselho que o Saúde dá para o cavaleiro quando o cavaleiro se vê perdido, né? Então o Saúde, ele é uma espécie, tá? É uma fábula mágica, então ele é uma espécie de um cavalo divino. E ele era todo colorido, ele era um arco-íris. Só que esse Saúde, de repente, quando o cavaleiro tomou escolhas erradas, seguiu um caminho que não era o caminho de vida dele, de repente o Saúde ficou mudo e cinza. E essa metáfora, essa analogia, diz respeito à nossa própria saúde. Então, quando a sua saúde se vê abalada de alguma maneira, comece a conversar com o seu saúde interno, com o seu guia interno. Mari, o que está acontecendo que a gente está tendo tanto problema de saúde? O que será que a gente está tomando de escolha na nossa vida que a gente não está satisfeito? Ou será que existe uma voz da nossa intuição, um desejo, um sonho que clama para ser realizado e que eu não estou dando vazão para ele? A nossa intuição, a nossa sabedoria interna, o nosso guia interno fala com a gente o tempo todo, na forma de intuição, de desejos, de sonhos. Você está dando vazão a eles? Você está concretizando isso? Porque às vezes você está negando um sinal. E se você está negando um sinal, um caminho que você tem que percorrer, que bênção que você está sentindo angústia. Porque a angústia está te mostrando assim, menina, você está esquecendo disso aqui. Você não está dando atenção para isso aqui, tá? Então, ao invés de a gente se dramatizar, se vitimizar, ficar com medo, ir no médico e fazer isso e fazer aquilo, se desesperar e às vezes ficar falando para todo mundo que não está se sentindo bem, antes dá um passo atrás. Antes dá um passo atrás e conversa consigo mesmo. Dá uma análise, faz uma análise, um inventário. Ó a Cecília aqui. Faz um inventário honesto a respeito de você, dos seus sentimentos, da sua vida, o que você realmente deseja pra você, sabe? Pra si mesmo, não esconda nada. Não esconda nada de si mesmo, porque quando você esconde coisas de si mesmo, é quando aparece depressão, ansiedade e angústia. Quando você não está legitimando coisas que estão dentro de você. E aí é o seu corpo mostrando para você, Mari, você precisa olhar para isso. Você precisa olhar para isso. Né? É que nem uma geladeira. A geladeira, antes de quebrar, se alguém já passou por isso, a geladeira dá vários sinais antes de quebrar. Você tá ouvindo esses sinais? Aí uma bela hora a geladeira quebra. E aí tudo que tá lá dentro vai ficar quente e vai perder, e vai estragar. Né? Então, vamos ser mais sábios e mais honestos com os nossos sentimentos. Vamos entender o que a nossa natureza quer nos falar. Depressão, ansiedade, angústia não tem problema, não é uma doença. Ela é um sinal para você olhar e trabalhar. Sim, elas podem se transformar num caso grave? Sim, se você não prestar atenção aos sinais. Aí sim você vai cair num problema de saúde e vai precisar de um médico. Mas
o seu corpo dá sinais antes disso. Por que você não assume as rédeas da sua própria saúde interior e da sua paz interior, simplesmente se ouvindo e legitimando os sinais da sua natureza? Que tal pensar sobre isso? O que você me diz? Me conta aqui como tá esse momento de pandemia, você tá enfrentando essas coisas, como você tá lidando, fez sentido isso que eu te falei? Vamos conversar, gente. Eu tô falando pra alguém aí? Sim, por favor, a gente precisa, quem tá aqui... Eu tô aqui numa função de compartilhar o meu conhecimento, mas ele não tem função nenhuma se você não me der o seu feedback, se você não conversar comigo e se ele não tiver serventia pra você, tá? Então conversa comigo, põe o seu comentário. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, compartilha com as pessoas. Esse é o grande mal do século. Essa é a verdadeira pandemia que a gente já vive há muito tempo, antes da pandemia de coronavírus. Os transtornos mentais são o grande mal da humanidade e ele é apenas uma desconexão com o seu self, com a sua essência. Vamos nos ouvir mais, tá bom? Espero vocês aqui, comentem, compartilhem comigo, tá? Tô querendo ouvir de vocês um pouquinho. Beijo, se cuidem e até o próximo vídeo. Um último detalhe. Se você tá sentindo que o seu problema é muito grave, que você tá com medo que realmente o seu caso seja um caso médico, assiste o meu documentário dentrodenoz.com.br para você sentir se aquele seu caso é caso de médico ou não, tá? E aí a gente passa a diferenciar a depressão e a ansiedade como sintomas pra gente olhar pra dentro da gente e quando se torna um adoecimento de fato que requer um trabalho mais profundo, tá? Quando você tá se sentindo muito limitado. A depressão e a ansiedade, elas podem atingir estados limitantes. Esse é o grande problema dessas doenças. Elas te limitam, você não consegue fazer mais nada. Às vezes você não consegue nem sair da cama, nem tomar banho, limpar sua casa, ir trabalhar, conversar com os amigos, dividir o que acontece com você. Quando a gente chega nesse estágio mais limitante, é preciso acender uma luzinha de alerta um pouco maior e aí precisa de um suporte, tá? Você vai precisar de um suporte de profissionais da saúde, gente mais próximo junto com você, para você poder fazer esse inventário pessoal, mas junto com uma outra pessoa, tá? Então, se você sente que o seu caso está um pouco mais grave, assiste o documentário que vai te mostrar muitas saídas e profissionais que você pode buscar. Combinado?